Após o grande endividamento do Goiás ainda no Campeonato Brasileiro de 2020, a gestão do Paulo Rogério Pinheiro vem sendo muito eficiente, principalmente no pagamento de débitos em aberto. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise tanto dos valores já pagos ainda na última temporada de 2021 e quanto que ainda continua para essa próxima temporada de 2022 na Série A. Será que isso pode prejudicar o Goiás a fazer contratações mais caras? Quanto que fica ainda para ser quitado aí por mês essa quantia que já havia sido paga desde o começo do Campeonato Brasileiro da Série B? Irei comparar com outras equipes, outros anos do Goiás e o faturamento agora que com toda certeza disputando a primeira divisão irá quase que ficar 4 vezes maior. No vídeo de hoje irei falar aqui como que está a atual situação da gestão esmeraldina e também da situação financeira do clube. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje, até pegar aqui a minha colinha, né? Dessa vez um pouco maior ainda no caderno, onde anotei as principais informações, os principais números também dessa atual gestão do Paulo Rogério Pinheiro. Para exemplificar bem, o Goiás, após o Campeonato Brasileiro de 2020, estava aí muito endividado. Isso porque ainda na gestão do Marcelo de Almeida foi feita aí diversas dívidas, principalmente trabalhistas e também tributárias, ou seja, diversos jogadores e também comissão técnica que foram contratados naquela temporada ficaram sem receber durante a sua passagem ou até mesmo, enquanto estava disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então foram adiantados esses pagamentos para 2021, no começo do ano, ainda em janeiro, quando o Paulo Rogério Pinheiro assumiu, ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento, só teve o seu término no final do mês de fevereiro. Naquela situação, a dívida do Goiás girava mais ou menos na casa de 32 milhões de reais a curto prazo e 50 milhões de reais a longo prazo. Ou seja, essas dívidas de curto prazo, elas são as que mais tiram o sono à noite dos dirigentes de futebol, porque elas podem, juntamente ali com a decisão da CBF, bloquear o time de contratar, como o Goiás passou essa situação delicada ainda com o Michael nessa temporada, envolvendo aí o Goianésia, quanto também a aplicação de multas, enfim, proibições. Realmente o que mais dá dor de cabeça são essas dívidas de curto prazo, onde, obviamente, o dirigente observa todas as dívidas atuais do clube, mas principalmente a que tem que ser paga no próximo mês, na próxima semana, é realmente a mais importante e a que mais preocupa. Então, assim que o Paulo Rogério Pinheiro assumiu o Verdão, o seu foco era quitar essas dívidas de curto prazo para realmente deixar a outra parte da gestão esmeraldina um pouco mais tranquila, os treinadores, os jogadores também receberem em dia, que com toda certeza dá uma condição de trabalho muito melhor, para os seus funcionários. Então, na temporada de 2021, o Goiás não atrasou nenhum tipo de salário, quitou aí todos os seus dividendos, somando no total ainda, segundo informações aí da própria entrevista do Paulo Rogério Pinheiro à Rádio Sagres, onde ele confirmou que o Goiás quitou 20 milhões de reais de dívidas em relação às últimas temporadas, ou seja, 20 milhões de reais foram pagos só na temporada de 2021, sendo mais ou menos aí descontados 1 milhão e 300 mil reais por mês, que era essa quantia básica aí que o Goiás já fazia todos os meses, dedicando esse valor para pagamento de dívidas passadas. Só para você ter uma ideia do tanto que isso é caro, o elenco do Goiás tinha uma folha salarial mais ou menos de 1 milhão e 200 mil reais, ou seja, o Goiás estava pagando mais dívidas de outras gestões do que propriamente para o seu futebol, do seu atual elenco de 2021. Mostra o quão absurdo são, e principalmente eram essas dívidas do Goiás. Irei falar agora que para 2022 vai ficar assim um pouco mais tranquilo. Em relação à dívida de longo prazo, continua mais ou menos dentro dessa pedida, mais ou menos entre 45 a 50 milhões de reais, e as dívidas de curto prazo caíram para mais ou menos 17 milhões de reais. Então, se a gente for somar tudo isso, o Goiás começa 2022 pensando aí em pagar mais ou menos 60 a 65 milhões de reais,
considerando aí as variações do próprio real, alguma cotação também de outra moeda estrangeira que precisa fazer esse pagamento e propriamente os juros, né, enfim, dessa demora para o pagamento também, mas já começa o ano realmente bem melhor, com 20 milhões de reais a menos de dívidas do que na última temporada e com a perspectiva melhor de faturamento, isso é bem óbvio, né? O Goiás em 2021 estava disputando a Série B, para você ter uma ideia o tanto que isso faz diferença, caso o Goiás tivesse permanecido na Série A para 2021, já no mês de março, ou seja, o Goiás terminou aquela partida contra o Vasco, se eu não me engano era dia 22, 23 de fevereiro de 2021. Se o Goiás tivesse permanecido na Série A, no dia 1º de março ia cair já uma conta, na conta do Goiás 10 milhões, dia 22, 23 de fevereiro de 2021. Se o Goiás tivesse permanecido na Série A, no dia 1º de março ia cair já uma conta, na conta do Goiás 10 milhões de reais em relação aí à premiação da Rede Globo, enfim, do Campeonato Brasileiro, pelo time esmeraldino ter, né, naquela situação mantido na Série A. Como o Goiás não permaneceu, praticamente esses 10 milhões aí não vieram nada, aí sim acumulando ainda mais dívidas, ficou nessa situação muito complicada. Em 2021, o Paulo Rogério Pinheiro já afirmou que teve uma excelente gestão de marketing dentro do Goiás, tendo aí um dos maiores faturamentos com patrocínios na camisa do Verdão, isso é bem verdade, né? O Goiás conseguiu um patrocinador massa, que no caso foi a PixBet, até mesmo naquela ocasião o Paulo Rogério Pinheiro falou que foi assim, uma oportunidade realmente muito boa, muito caro o valor que estava sendo pago aí pela PixBet, sem considerar os outros patrocinadores também. O Goiás aí estava com a Larco, até não vou lembrar todos aqui de cabeça, né? A Vectra, outras aí importantes também atrás na camisa, a BetSword, então realmente fez um trabalho muito bem feito. Mas se a gente comparar, por exemplo, com os valores da televisão, né, que é o principal meio de faturamento dos times aqui no Brasil, o Goiás pegou só 8 milhões de reais do Premier da Rede Globo, somando jogos exibidos, pay-per-view, né, o time ali que você escolhe no momento da assinatura, o seu time do coração. O Goiás pegou pouco mais de 10 milhões de reais com esse faturamento. Na Série A, em 2020, quando o Goiás participou pela última vez, o Verdão capturou aí mais ou menos 35 milhões de reais e esse valor subiu ainda mais para a temporada de 2022. Então a expectativa é que o Goiás, logo nesse primeiro ano seu de volta à Série A, receba aí entre 45 e 50 milhões de reais de faturamento só por conta, né, dos direitos de transmissão, sem considerar os patrocinadores que aí pagam um valor realmente bem mais alto, o faturamento com a bilheteria, algo que o Goiás prejudicou bastante o time na temporada de 2020, né, por conta dos jogos com os portões fechados. Então a gente já vê a diretoria se movimentando bem com o pagamento de dívidas e realmente um futuro ainda mais promissor por conta do aumento de faturamento para essa temporada. Então se o Goiás continuar com essa sua linha de raciocínio, não inchar muito o elenco, não trazer jogador caro só para ficar no banco de reservas, o Goiás foi campeão de fazer isso, principalmente quando estava na Série B, né? Em 2016, em 2017, inchava demais o elenco, ficava com aquele tanto de pagamento, às vezes não tinha como também pagar os jogadores, né? Aí se o time contratou é problema dele, né? O jogador tem sim que receber o seu dinheiro, né? Tem a sua família, enfim, são compromissos realmente entre o clube e o jogador que devem sim ser quitados. Até mesmo por conta disso, eu não vejo o Goiás fazendo nenhum tipo de contratação astronômica para essa temporada de 2022. Pode sim chegar bons jogadores, mas atletas aí que recebem mais do que 300, até mesmo mais do que 250 mil reais por mês, não vejo o Goiás trazendo 3, 4, 5 jogadores com essas características nesse seu primeiro ano de Série A, o que é muito bem explicável. Às vezes a galera não entende muito isso, mas em 2021 o Goiás faturou 8 milhões da Rede Globo. O Cuiabá, que já estava na Série A, faturou esses 40, 50 milhões. Então, para 2022, como que você acha que as duas equipes vão chegar? O Goiás com faturamento de 8 milhões ou o Cuiabá com esse faturamento aí de 50, já indo para o seu segundo ano de Série A? Então, realmente é muito delicado, né? Essas questões dos times que retornam para a primeira divisão do cenário brasileiro. E até mesmo pegando o gancho, né, desse último assunto, mostra a importância que é o Goiás ter mais constância e jogar mais vezes a primeira divisão do cenário nacional. Já gravei um vídeo sobre isso, né, a importância do Goiás ficar na primeira divisão, os passos também para retomar aí aos seus anos de glória. Vou deixar aqui no link no final do vídeo. Caso eu esqueça de colocar também, né, nesse vídeo aqui do final de semana, só vocês procurarem aqui no nosso canal. Beleza? Já falei um pouco da perspectiva, né,
de faturamento para 2022, as dívidas já pagas, então já ficou meio claro, né? Mais ou menos 17 milhões de dívidas de curto prazo para serem pagas agora em 2022. Tendência que a diretoria siga com essa sua linha de raciocínio de pagar R$1.300.000 por mês ainda durante essa temporada. Além disso, né, fica mais ou menos esse valor de 40, 50 milhões de dívidas de curto prazo. Agora vamos falar aqui, por exemplo, dos faturamentos do Goiás nos últimos anos, né? Em 2016, na Série B, o Goiás teve um faturamento aí de 90 milhões, 2017 foi de 65, tendo uma queda realmente muito grande. Para a temporada de 2018, o ano do acesso do Goiás foi 81 milhões de reais, e em 2019 o recorde até esse momento. Não consegui informações dessa temporada atual, qual que foi o faturamento do time esmeraldino, mas até então o maior havia sido em 2019, com 100 milhões de reais nos cofres do Verdão. Em 2020, 90 milhões. Então o Goiás vem em ascensão, conseguindo, né? Mesmo na Série B, o Goiás teve uma receita grande de patrocinadores. O Goiás teve uma queda principalmente por conta de transferências de jogadores, que acabou que nesse ano de 2021 não ocorreram tantas, propriamente vendas, como foi o caso do Eric em 2015, até mesmo o Michael agora mais recentemente no começo da temporada de 2020, ou seja, faz muita falta, né, dentro dos cofres esmeraldinos essa venda de jogadores. É a tendência da diretoria revelar bons jogadores, tanto das suas categorias de base quanto dos destaques, né, já dentro do clube, para aumentar esse seu faturamento nesta temporada de 2022 agora, né, perdão. Em relação às dívidas, em 2016 a dívida do Goiás era de 15 milhões de reais, todas essas informações do site Globo Esporte. Em 2017, 22 milhões, 2018, 31, para 2019, mesmo com faturamento grande, o Goiás se endividou ainda mais, 42 milhões de reais no total. E para 2020, aí sim, começando a temporada de 2021, o Goiás viu aí com um déficit de 83 milhões de reais nos seus cofres, ou seja, em menos de 11 meses, o Goiás conseguiu dobrar a sua dívida, muito por conta da gestão ruim do Marcelo de Almeida. Graças a Deus aí chegando, né, o Paulo Rogério conseguindo colocar mais ou menos o Goiás nos trilhos de volta para essa temporada, né? Ainda assim, mesmo o Goiás tendo essa dívida muito grande, né, para 2022 um pouco menor, girando aí na casa do total de 60, 65 milhões, é bem mais baixo do que outras equipes já emergentes dentro do futebol brasileiro, como por exemplo o Bahia e o Coritiba, que devem ir mais ou menos na casa de 250 até 300 milhões de reais, né, ficando com esse problema também de cair para a segunda divisão, além de outras equipes maiores, né, que tenham realmente uma dívida muito grande, o Botafogo e o Cruzeiro beirando na casa de 1 bilhão de reais, e por exemplo o Vasco da Gama com 800 milhões. Até mesmo outras equipes da Série C, como o Figueirense, o Paraná, o Santa Cruz, com dívidas gigantescas. O Goiás tem o exemplo do que não fazer, então realmente já dando um passo um pouco melhor. É uma dívida grande, com toda certeza foi bem administrada, mas ainda assim ficando abaixo dessas mega dívidas, realmente mostrando o caminho que o Goiás não deve seguir, nem mesmo passar perto para as próximas temporadas, né, se quiser continuar nessa sua gestão saudável, beleza? Esses foram os números que eu resolvi trazer aqui para vocês também nesse vídeo do final de semana. Gosto de fazer um pouco mais de análise, fugir tanto um pouco só de notícias, né, de jogadores, enfim, contratações no final de semana. Gosto de fazer uns conteúdos aqui diferentes para vocês. Deixa aqui embaixo se você tiver uma sugestão também de temas, de algum assunto, enfim, que você gostaria de saber. Pode deixar aqui embaixo seu comentário, que eu costumo ler todos eles, beleza? Quero saber sua opinião a respeito também dessas dívidas do Goiás, o endividamento, o que aconteceu, até mesmo por conta aí da boa gestão do Paulo Rogério Pinheiro. Qual que é a sua avaliação até esse momento e sua perspectiva também para o elenco do Goiás em 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!